eu queria falar com você sobre essa questão mesmo dos familiares, que o que a gente vê até em filmes, né, em livros, é o sofrimento da família. Porque eu imagino que a partir de um diagnóstico como esse, no início todo mundo, não, vamos cuidar, estamos juntos. Só que os relatos são de que é outra pessoa ali. A pessoa já não reconhece a mãe, o pai ou o avô. E nesse momento, eu imagino, eu tenho essa empatia, porque deve ser muito difícil, doutor. Não tem como julgar, né? De repente, colocar numa instituição, realmente. Não tem nem como julgar um familiar por isso. Você acompanha nos tratamentos, assim, esse sofrimento da família? Como que é? Com toda certeza. A gente tem uma máxima que todas as vezes a gente fala em consultório, é que o paciente ele nunca fica doente sozinho. O paciente com doença de Alzheimer, muito mais. Quem mais sofre, de maneira geral, quem mais vai sofrer é o cuidador, primeiro. Depois, talvez o familiar do cuidador, depois o paciente. Olha como que é o aspecto. Porque o paciente, a gente falou do fenômeno de anosognosia, né, a não entender, não compreensão dos próprios sintomas, e então ele não entende, ele não percebe da mesma forma como o familiar, o cuidador. E o cuidador, existem estudos mostrando que o principal cuidador no caso quando é homem, é a mulher esposa, né? E quando não é, no caso, por exemplo, quando é a esposa, em geral, é a filha ou os filhos, né? Isso é o mais importante. Tem várias questões, talvez inclusive culturais, que a gente deixa para outro momento, mas isso traz assim, realmente um aspecto assim, familiar muito importante. Quem que percebe o paciente como aquele que fazia uma atividade e hoje não faz mais, aquele que era possuidor de sabedoria e hoje já não é mais, aquele que é a sombra da pessoa, do grande homem, da grande mulher que era um dia e que hoje não é mais, quem percebe dessa forma é quem está do lado, é a família, e ela sofre por causa disso. Então, é muito importante entender isso para que a gente, ao tratar o paciente, consiga tratar o cuidador. Porque se a gente não olhar para o cuidador, o paciente ele não vai ser cuidado adequadamente. Sim. O cuidador fica doente e ele deixa de dar atenção e o cuidado necessários para o paciente. Quando esse cuidado ele não pode ser feito no meio familiar, a institucionalização, e obviamente, né, em locais sérios, em ambientes adequados, pode garantir o cuidado adequado ao paciente. Isso não deve ser visto como problema. Claro que a gente está partindo do ponto de vista de um lar, uma instituição que vá prover o cuidado necessário, né? Porque a gente sabe que nem sempre essa vai ser a realidade. Mas porque nem toda a família vai ter condição, seja ela psicológica, financeira, de estar ao lado do doente querido que tem uma doença crônica como a doença de Alzheimer. Doutor, em relação ao tratar esse cuidador, né? Você percebe uma melhora realmente até no tratamento, no desenvolvimento, não no desenvolvimento, mas numa melhora da qualidade de vida do paciente? Porque esse cuidador tem que estar bem, porque realmente até na hora de dar um medicamento pode esquecer, ou começa, não adianta, acho que tem até isso, né, no dia a dia. Com toda certeza. O paciente, quando ele tem um cuidador que ele não tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo associado, ele é melhor cuidado. Isso é extremamente importante. E por isso o tratamento do paciente tem que abranger o tratamento ou o cuidado ao cuidador, né? Isso não há dúvidas em relação a isso. Mas isso pode ser muito importante, porque o paciente com doença de Alzheimer, ele não deve utilizar os medicamentos sozinhos. E frequentemente ele vai evoluir a ponto de não conseguir fazer a própria higiene adequadamente e outras questões ainda mais simples. Então a demanda, ou seja, a necessidade de cuidado tende a aumentar ao longo do tempo. E isso eleva a carga em cima do cuidador.